Tem que botar, eu sou. A Edith, fala aí. Bota aí, eu sou foda! Boa! Eu sou foda! Boa! Eu sou criadora. Bota assim, eu sou. Me perguntaram se tem que escrever eu sou. Tem que botar eu sou. E faz parte disso. Eu sou. E você pode colocar a palavra. Olha aí. Nem gosto de escrever. Olha. Quem aqui, ó? C. Quem você é? Diz quem você é. Eu dei aqui exemplos. Você vai colocando aí, eu sou. O que você, dentro de você, você é, ou dentro de você, você já ouviu. Mas aquilo que pra você faz sentido. Porque às vezes você já ouviu que você é louca. Às vezes você já ouviu que você é chata. Você comprou essa ideia da sua identidade que você não é. Então coloque aquilo que você realmente acha que você é. Porque você... eu vi como é que é seu nome? Ângela, olha que delícia. A Ângela falou assim, Aí ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando: Catarina, você tem que... O meu irmão, desculpa, o meu irmão. E olha que eu tenho uma relação boa com ele. Aí eu falei assim pra ele, mandei só assim pra ele: eu não tenho nada. Não me diga que eu tenho que fazer nada. Mesmo que eu tenha que fazer assim. Você é linda. Já peguei isso pra mim, eu sou linda, acabei de pôr. Boa! Eu sou linda, Eu sou gostosa! Bem carioca, bem gostosa. Eu sou próspera, eu sou próspera. Isso também é aquilo que você quer se tornar, tá? A identidade. O que é aquilo que você quer se tornar? Pode botar, eu sou organizada, eu sou desorganizada, eu sou prestativa. Boa, isso aí. Quais foram as crenças que nós ouvimos? Quais foram as palavras que nós ouvimos e acreditamos fiamente que éramos ou somos, que você também quer que isso acabe? Que você coloca o contrário. Se alguém falou assim, você é procrastinadora. Não, eu sou eficiente. Então eu sou realizadora. Coloca isso pra você. E vai começar, se você puder, fala pra você, vai falando, vai escrevendo e vai falando. Olha, eu sou linda, eu sou próspera, eu sou. Gente, a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu travei, acho que na quinta, já não sabia mais o que eu era. Aí todo dia, depois eu vou falar pra vocês como é que vocês podem fazer. Todo dia, como é que eu fiz? Eu comprei um caderno. Todo dia eu aumentava 5 palavras. Todo dia eu parava em frente ao espelho e falava: olha, eu sou luz, eu sou amorosa, eu sou vida, eu sou amiga. E depois eu comecei a escrever 5 eu sou todos os dias de manhã quando eu acordava. Eu completava eu sou. Eu cheguei a 60 e poucos eu sou. E isso me fez tão bem para minha identidade, para quem eu sou. Eu sou também. Assim nasceu. Com certeza. E assim, é interessante, né? Eu fiquei 2 anos com esse nome desse livro na cabeça. Foram 2 anos com esse livro. Tem que ser, eu procurava outro nome, não. Esse nome. Era incrível isso. Foi muito interessante, porque assim, a primeira vez que me veio, eu já tinha vindo, né? O Caio Carneiro fez aquele sucesso, seja foda. Aí o Mark veio com a sutil arte do foda-se. E aí, quando eu li a primeira página do Caio Carneiro explicando pra como ele falando, porque eu fui milionário aos 18 anos, vou perder 1 milhão. Só que assim, vamos lá, ok, 18 anos, meio milhão, filho de um grande empresário de exportação e importação,
de São Paulo, de Santos, não é mesmo? Aí até eu! Mas aí eu li aquilo ali e eu lembrei assim, que tinha 18 anos, cada 18 anos, eu tava sendo mãe aos 17, aí aos 18 anos eu tinha que pegar 2 ônibus, 2 comboios, 2 condições, né? Não, o carro, meia calça fina, sapato alto, maquiada às 6 da manhã, 2 horas de trânsito, eu sou foda. Ainda chegava no emprego e tá com a meia calça fina, sem puxão-fio. Foda sou eu! Filho, senta aí que eu vou te dizer o que é ser foda aos 18 anos. Então a gente tem também essa ideia de que ter dinheiro é ser. Ser, que eu sou, é ser. É acreditar em você. Eu fiquei pensando muito sobre o que falar sobre identidade. A gente vai falar um pouquinho, vai fazer um pouquinho sobre não só esse eu sou. Que bom, todo mundo terminou. Foi difícil fazer até o final, foi difícil. Bom, agora não, né? Tá, mas... A gente fala assim, agora não. Igual você falou, eu também passei por isso no início, né? Se não foi tão difícil para nós, é porque nós estamos no caminho de desenvolvimento e ainda devemos estar. Porque, para mim, para eu colocar essas coisas no papel, como a Catarina disse, ela chegou naquilo que parou. Eu não conseguia começar, eu não conseguia olhar e ver, porque eu estava tão habituada a ouvir coisas sugestões sobre mim que eu confiava nessas sugestões. Então, para mim, foi difícil começar, colocar a primeira palavra, fazer isso. Então, assim, parabéns por ter acreditado. Verdade, parabéns. Meu coração quente está no meio de mulheres que estão Parabéns, parabéns. E tem uma coisa interessante, quando a gente fala de identidade, quantas vezes a gente se perde? Porque assim, ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser empreendedora, ser publisher de um livro, isso não é identidade. Isso são rótulos. E depois a gente se apresenta, né? Quando a gente se apresentou, né? Eu sou isso, eu trabalho com isso, são rótulos, não é o que somos, é parte do que somos. E aí eu fiquei parando para pensar quantas vezes eu baixei minha cabeça quando eu queria falar, quando eu queria impor a minha opinião, mas não queria vencer o outro. Quantas vezes aconteceu de me perder na maternidade? Eu fui mãe de 17 anos e eu tive depressão pós-parto e ninguém falou isso pra mim. E eu tive uma relação difícil com meu pai, eu tive mastite. O Michel não sabe o que é mastite aqui. O meu leite virou pus. E eu tive que abrir no peito a frio, porque pus não adianta. E eu lembro, pra você ver, meu pai, né, um cearense, aquele retado. Gente, meu pai botou a boca bonito no meu peito pra tentar tirar chorando, porque saia pus. E aquilo pra mim, aquele momento eu me perdi, eu não sabia mais o meu papel. E eu depois fiquei parando para pensar sobre isso. E eu pensei muito no que eu iria trazer sobre identidade. Me veio, conversando com meu marido, ele falou assim, a gente conversando, né? A gente sempre conversa, a gente faz o nosso devocional e a gente veio e eu não sei qual religião, não vou falar de religião aqui não, só vou falar de uma passagem bíblica que é uma história real, porque a Bíblia é um livro histórico, milenário histórico de um povo judeu. E quando Moisés sobe ao monte, e ele tá lá e ele vê uma sarça é um fogo, né? Uma sarça ardente. E ele pergunta, quem és tu? E a sarça responde, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha aí se apresentando. Olha como Deus se apresenta. A gente não se apresentou? Vamos de novo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Chega a me arrepiar. Porque me chamou a atenção, sabe por quê? Quem é Abraão? Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. O pai que pegou o filho em sacrifício por amor a Deus, o único filho. Deus falou, traz seu filho que ele vai ser sacrificado. Ele colocou, levantou a mão e Deus falou, para. Provou a mão dele, pai da fé. Aí você vê Isaac, filho da promessa. Agora, quem é Jacó? Vamos falar de novo. Eu sou o pai de Abraão, de
Isaac e de Jacó. Quem não sabe, Jacó se tornou Israel. Mas Deus não fala Israel, gente. Deus fala Jacó. Sabe quem é Jacó? Jacó foi o que enganou. Roubou a primogenitura do irmão. Um sacana, pilantra. Falta de personalidade, falta de identidade. Aí ele saiu da terra dele, fugido, porque enganou, mentiu. Não tinha personalidade, era a mãe que fazia tudo pra ele, era o filho mimado. Aí ele sai e encontra o grande amor da vida dele. Mas para ter o amor da vida dele, ele aceitou, ele abaixou a cabeça, ele não teve personalidade. Ele não lutou pelo que ele queria. Ele não sabia quem ele era. E aí ele aceitou ficar 7 anos. E depois mais 7 anos para ter o amor da amada. Nem homem para isso ele foi. Mas aí Jacó vem e diz o seguinte: chega, eu não quero nascer. A minha identidade não é essa. Eu não nasci para ser. E ele briga com Deus. Imagina, brigar com Deus. Ele briga, uma briga física com Deus. Passa a noite brigando. E ele diz: eu não vou sair daqui igual. Eu não quero ser para mim. É claro que no final ele sai ferido. Todas nós temos feridas. Tudo aquilo que a gente falou, eu não quero isso mais para mim, eu vou mudar. Quando a gente decide mudar, as feridas vão vir, vão continuar, vão estar. Mas nós conseguimos mudar a nossa identidade. Nos tornar aquilo que nascemos para ser. É disso que trata a nossa identidade, da nossa essência. Do que somos, do que queremos ser, do que nascemos para ser. Somos filhos amados. Somos mulheres incríveis. É disso que se trata. Então, fazer só mais um trabalho rapidinho para a gente falar um pouquinho sobre isso também. A gente fala muito sobre... Eu me apresento agora assim, depois de tudo que eu falei, eu vou me apresentar. Eu me apresento através dos meus valores. Olá, sou Catarina Coelho e eu sou uma mulher que acredita no poder das conexões. Eu acredito que outra mulher possa realmente mudar a vida de outra. Eu acredito que através da nossa essência, de quem somos, do que acreditamos, verdadeiramente nós podemos mudar o mundo. Se não for o mundo, mas o mundo de alguém. Então, essa é a Catarina. Então, quando eu falo sobre valores, eu vou pedir para vocês pegarem agora outro lado da folha e escrever assim: quais são os 5 maiores valores que eu tenho na minha vida? Pode falar, é Deus, família, meu trabalho, meus amigos. Quais são os valores? Parte financeira, a liberdade, o amor. A amizade, o companheirismo, a verdade. Ok? Todo mundo ok? Agora eu queria que você colocasse do lado ou embaixo, se der. Quero que você coloque assim, de 1 a 5. De 1 a 5, né? 1 a 5. De 1 a 5. O que você vai fazer? Você vai pegar desses que você colocou aí, qual o seu principal valor? Qual o mais importante? O inegociável. Qual é o seu valor inegociável? É o primeiro.
vocês aqui os meus, tá? Em ordem do que, pra mim, é o mais importante. Liberdade, pra mim, é o mais importante. Depois Deus, depois família, depois trabalho, depois estudo e conhecimento. Esses são os meus. Dividir com vocês. Todo mundo fez? Então eu vou dividir mais uma coisa com vocês. A liberdade é o meu maior valor. Hoje, eu vivo realmente esse grande valor. Nada, nem ninguém. Demorei. Mas demorei muito. Sabe como eu demorei? Isso. Vocês não entendem. Eu me senti aprisionada por amizades tóxicas, por sociedade que eu queria acabar e não conseguia, por casamento, por pai, para meu pai não é que tem orgulho de mim, eu não vou falar. Da última vez que meu pai ligou para mim para querer falar, pai, olha só, estou trabalhando. Não, estou trabalhando, tchau, desliguei. Isso para mim, lá atrás, é impossível. Dizer para o meu pai ou para minha mãe que ele está errado, ou falar assim, você não vai, eu não vou fazer com essa chantagem emocional. Você sabe que é chantagem, você mesmo assim, eu sou uma filha amada, amo os meus pais, respeito, eles me deram a vida, mas daqui para cá, é a minha vida. Sou eu tenho que me respeitar e me amar para amá-los. E por esse ponto, hoje eu sei que é liberdade. Mas demorou. Sempre foi. Aí sabe o que acontecia? Eu vou dizer para vocês. O trabalho, e aí eu quero que vocês façam agora essa análise, tá? Olha para o primeiro valor de vocês. Realmente vocês estão vivendo o primeiro valor? Porque eu passei anos da minha vida que o trabalho era o primeiro da minha vida. Era a primeira coisa que eu fazia, era o número 4. Foco total, 100% no meu trabalho. Meu trabalho, conhecimento. Era aqui, ó, presta atenção. Esse é meu valor. Agora eu tô mostrando pra vocês como é que era. Aí a família vinha aqui. 3. Aí Deus era o último. Eu não tinha tempo, né? Não tem tempo pra parar. Deus, amém, Senhor, obrigado, tchau. Dormir, pronto. Liberdade ficava aqui. Aí eu pergunto pra você. Se esses aqui são os meus valores em ordem, e a minha vida era assim, como é que eu conseguia ter a minha identidade, ter o meu equilíbrio? Não existe. Depois isso. Eu faço pra você isso. Porque a gente fala assim, não, liga Deus, né? Deus, nossa. Deus, não é verdade que você tem parado? Tem dado o seu tempo para Deus? Conversar. Ou você ter feito como eu fiz muitas vezes? Senhor, amém, Senhor, Pai, vou ficar, boa noite, tchau. Oi, Senhor, obrigada, bom dia, Espírito Santo de Deus, vambora, mais um dia, vamos trabalhar. Passou o dia, não dá tempo, tem que ter a primeira reunião, ó. É isso. E aí, como é que eu fico? Como é que fica a minha identidade? Eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender mais. Passei anos da minha vida trabalhando em 2 empregos, eu não vi, olha só, eu não vi, meu filho nasceu de eu tinha 20 anos, meu filho. Trabalhava em 2 empregos, eu saía às 5 da manhã, voltava às 23 horas de segunda a sábado. Domingo eu não queria saber de criança, meu filho. Falei, tinha essas crianças de perto de mim. Passei 2 anos, quase 2 anos sem ver, sem saber que os meus filhos cresciam como cresciam. Eu não vi o primeiro mamãe do meu filho, eu não vi ele caminhar a primeira vez. Claro que isso tem consequências. Só que assim, tá tudo bem, naquele momento, pra mim, o que era mais importante era o trabalho, porque eu achava que através do trabalho eu estava fazendo pela minha família. E tá tudo bem, eu achava naquele momento. Claro que o nível de consciência que a gente vai passando na vida, a gente vai entendendo que não é ter. Não é isso? Porque eu só pensava em ter para que se tornasse o ser. Ó, tem um telefone tocando aqui.
O que eu quero trazer, então, assim, para você disso? Faz uma análise disso aqui, porque às vezes a sua identidade, ela está realmente se perdendo nos seus valores. Porque a identidade é a essência. A identidade é daquilo que nós acreditamos. Quando a gente acorda, o que a gente deseja, o que a gente quer, o que você deseja ser. E é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Muito obrigada. Leia, minha amiga, muito obrigada pela oportunidade. Opa, esse é o meu. Isso mesmo, até o telefone toca. Na moral, sempre mais. Obrigada. Tá sempre aí. Olá, todos. Olá, vocês bem? Meninas, se acabasse agora já estava incrível, né? Se acabasse agora, esse tempinho que nós vivemos até aqui já foi, né? Mas vamos continuar, tá bem? Não vai acabar agora não. Só de chegar até aqui, já foi incrível. Já foi incrível, né? Já se superaram por chegar Só aqui. ambiência, já foi incrível. Obrigada, Carla. Obrigada. Incrível, fantástico tudo isso. Como é bom podermos aprender, né? Vamos falar então um pouquinho agora sobre empreendedorismo. Mas eu vou voltar aqui à nossa atividade, ao nosso primeiro discurso que eu falei sobre a abelha e a música, tá bem? Tá vendo esses papeizinhos que estão aí na mesa de vocês, isso daqui? Tá? Post-it. Esse post-it, obrigada. Tem uma folha também para cada uma a mais, além dessas que vocês fizeram a atividade. Tem uma folha. O que nós vamos fazer? Se nós estivéssemos num ambiente aberto, a gente ia andar e fazer essa atividade. Mas como nós não estamos, você vai olhar para cada pessoa que está aqui com você, tá? Cada uma das mulheres. E você vai... olha, mas eu não conheço. Olha, vou te dizer, conhece. Porque todas nós, né? Nós somos... Tem uma frase, deixa eu ver se eu lembro dessa frase. Eu sou você. Lembra de uma propaganda? É só as mais velhas que vou lembrar. Eu não lembro. A Catarina lembra na hora. Eu sou você amanhã. Então, assim, esse post-it, você vai olhar para as mulheres que estão aqui, aquelas que vocês quiserem. Olhe mais nos olhos umas das outras a partir de agora. E aí você vai ver qualidades ali nessa pessoa. O que você vai fazer? Você vai escrever essa qualidade no papel. E você vai dar para essa pessoa. E você vai colar essa qualidade, a pessoa que recebeu está proibida de olhar, ok? Olha o desafio para a mulher, curiosidade. Curiosidade do gato. Então, se vocês vão colar, então escreva do lado que cola. Você vai escrever do lado que cola. E a pessoa vai colar na folha dela. E todos que você for recebendo, você vai colando na folha. Tá bem? E aí tem um momento, qualquer momento, você pode fazer, pode pedir para a colega, para fulana. Pode até escrever o nome da fulana na frente da colega em passando, tá bem? Para escrever esse outro lado aqui. Isso, porque ele dá uma medida. Para não ver, ok. Aí aqui, olha, aqui na frente você coloca o nome da pessoa ou marca, né? Porque às vezes você não sabe o nome, não tem problema. Você vai passar para a colega, passa para ela. Ou pede para ela passar para outra. Eu passo para outra. Pode fazer, senão ela vai ficar fazendo atividade. Vai colocar o que acha da pessoa. Isso. Tem que saber o nome, colocar o nome da pessoa e uma qualidade? Sim. Se não souber o nome, pede só Não pra tem ele pegar. problema. A qualidade vai ficar onde? Do lado que cola, porque a pessoa vai colar para baixo. Na folha. Você vai colando aí na folha, não precisa estar organizado, do jeito que você quiser. Tá bem? Aqui, por exemplo, escreva assim, ó, e cola esse nome aqui. Se não souber o nome, é sempre Tudo bem? precisa de colocar o nosso nome? É uma pretendente. Qualquer pessoa, você olha. Ai, mas eu não sei, não tem problema, gente. Precisa de colocar o Vai nosso olhar. nome? Não precisa. Pode fazer vários para todas as pessoas. Você quer uma pessoa, você viu que tem mais de uma coisa, dá lá quantos você quiser. É para vocês, tá bem? Só pegar aqui. Todos nós vamos saber, mas não tem Então, problema. lá pra você, eu vou continuar. Não é eu não, eu quero uma folha, tá? Na hora que nós estivermos comendo, pensou alguma coisa, olhou para a pessoa, quer dizer algo, quer dizer uma frase. Eu queria falar algo para aquela pessoa, mas não consegui, escreve, entrega para a pessoa. Aí a gente vai fazer Mas isso por até o isso seria final. bom colocar o nome da gente. Pode colocar, pode, não estou falando que não pode, não. Coloque o nome, escreve seu nome, tá bem? Para colocar lá, ok? Espalhe o pólen de vocês.
Vamos falando de Cecil. empreendedorismo. Continuando aqui, o que é empreendedorismo? Quando eu comecei, Na sua folhinha para ter uma também, minha filha. Mandaram colar aqui, aqui ó, pode pedir mesmo para eles. Boa, obrigada. Boa! Isso, povo correio. Vou correr isso. Então, quando eu comecei, pode continuar, tá, meninas? E também pode prestar atenção também. Quando eu comecei a empreender, como eu falei aqui no começo, quando eu comecei a minha primeira tentativa no empreendedorismo, acho que agora vai ficar todo mundo prestando atenção na dinheiro. Agora você que lute. Meu Deus, agora ninguém segura essa Você jogou pra gente, agora que lute. Então tem pelo menos 5 minutos para baixar a poeira. Ok, então eu vou falando e vocês vão. Então, a minha primeira tentativa, né? A minha primeira experiência no empreendedorismo, como eu falei para vocês, eu empreendi com 24 anos lá em São Paulo, quando eu abri a minha primeira loja. Mas eu aprendi a empreender com a minha mãe. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Conexão. Eu vou dar um tempo para dinâmica. Essas abelhas não vão conseguir pousar por tão cedo. Tá tudo na mulher. É o auge da primavera. Então eu vou dar um tempinho para dinâmica e daqui a pouquinho eu fecho e a gente volta depois da dinâmica. Até o final. O que é ir pro lanche? Tá no depois eu explico para você que faz parte da dinâmica, mas também depois eu explico, também vai ficar gravado, a gente passa também. Então, quando eu comecei a empreender, como eu falei para vocês, eu tinha 24 anos, foi quando eu me formei em ótica e eu abri minha primeira empresa. Mas eu não aprendi a empreender nessa época. Eu aprendi a empreender lá atrás, quando eu era uma criança de 10 anos e eu mudei da roça, como a gente fala no Brasil, minha mãe e meu pai, nós morávamos em um povoado, e nós mudamos para uma cidade, que a cidade é uma cidade um pouco maior, né? Nada tão grande, mas é uma cidade pequena, mas era maior do que aquela rocinha que a gente morava. E nessa época, o meu pai logo saiu dessa cidade, e a minha mãe, ela precisou trabalhar muito para poder criar os 4 filhos que ela tinha. Então, eu vi a minha mãe acordar cedo para ir para a escola, porque ela tinha um trabalho na escola, ela limpava a escola. Só que eu via minha mãe sempre com as sacolinhas de coisa vendendo. Minha mãe sempre precisava vender. Minha mãe vendia creme de cabelo, minha mãe vendia as cuecas, que a gente chama de cuecas, minha mãe vendia brinco, colar, tudo. Eu passei a vida vendo a minha mãe batalhando para poder criar os filhos. Não era só aquele trabalho, meu pai longe, né? Ele era muito jovem, ele tinha o jeito dele e a minha mãe tinha que se virar. Então, eu via na minha mãe a resiliência dela. Ela não descansava no primeiro sucesso que ela tinha. Então ela ia lá, ela vendia as coisas, mas ela não parava. Por quê? Porque ela sabia que ela precisava continuar no outro dia, ela conseguindo vender aquelas coisas ou não. Ela tinha que no outro dia acordar, ir lá e fazer de novo, porque ela tinha 4 bocas, né? Nós éramos, se perguntasse pra minha mãe, qual que é a sua motivação para você fazer isso todo dia? Ela, 4 bocas, você tinha que sustentar. E realmente era isso. Eu falo que eu aprendi muito com a minha mãe, assim, ao longo da minha vida, né? E ela é um exemplo disso para mim. E aí eu ouvi uma vez, até acho que foi da Catarina, a primeira vez que eu ouvi, ela disse assim, tá no vídeo nosso no YouTube, e ela disse, ser empreendedor é acordar desempregado todos os dias, né? E eu dei um desânimo, eu falei, sério, mas é real, porque todos os dias nós temos que enfrentar um desafio para começarmos novamente. Deu certo ontem, ótimo, vamos começar hoje do mesmo jeito, não deu, vou ter que começar também. E isso é empreender. Então, tem 2 coisas que bloqueiam o nosso crescimento quando nós decidimos entrar nessa jornada do empreendedorismo. O primeiro, lógico que sim, são muitas outras, mas essas 2 eu acredito que elas são muito importantes para nós podermos trazer a consciência. A primeira é a autoimagem. A autoimagem.
Porque a autoimagem, ela atrapalha e ela faz com que eu deixe de viver o meu propósito. Quando nós não confiamos no potencial que nós temos. Quando nós não acreditamos de verdade naquilo que nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, hoje eu ajudo mulheres. Eu criei um produto digital. Eu tenho uma mentoria que eu ajudo as mulheres a ter clareza. Tenho várias alunas minhas aqui hoje. A Renatinha, a Paula, a Eliane, que não é Eliane, que é Fabi. A Pri, a minha primeira aluna, ela foi a primeira pessoa que comprou a minha mentoria, gente. A primeira corajosa. Ela estava lá, minha primeira aluna, que linda. Então, empreender, perdi o fio só por causa de você agora. Agora quer saber quem estava prestando atenção, onde é que eu estava? O que eu estava falando? Ela foi a sua primeira aluna. Tá falando do produto digital. Estava falando. Então, assim, a confiar, se eu não confiasse, não decidir